Diz assim a palavra do Senhor: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados, nós vemos aqui alguns sermões dos evangelhos, onde o próprio Jesus traz a nossas vidas alguns enfatizam a vigilância, porque é disso que a igreja precisa e sempre precisou. Às vezes a palavra ela até dói, né? É como um remédio amargo que muitas das vezes não queremos tomar, né? Porque achamos ruim a sua essência. Ao contrário dessa parte, a Bíblia em todo lugar ela nos mostra que ela é boa o tempo todo e a sua essência ela é eficaz. Aqui são palavras do Filho de Deus. Temos aqui ainda no capítulo de número 21, Jesus falando sobre o sermão, trazendo aí os princípios das dores. Vemos também, logo após, um sermão contínuo da parte do Senhor, falando sobre a grande tribulação. Vemos aqui também um sermão profético que continua sobre a volta do Filho do Homem, a qual nós estamos falando nessa noite, o Senhor Jesus Cristo. E aí eu estava meditando nessa palavra hoje, não imaginava que iria trazer a palavra do Senhor, e agora à tarde eu estava no trabalho e falei: Senhor, fala conosco através da Tua palavra, fala comigo em especial. E aí quando eu abri a minha Bíblia, Ele falou comigo sobre esse sermão profético também, sobre a vigilância. E é o que nós mais precisamos nas nossas vidas, é vigiar. Porque não sabemos a hora que Ele vai voltar. Pode ser que Ele volte agora no piscar de olhos. E não pense você que por estar aqui dentro vai estar salvo. Porque há muitas coisas na nossa vida que ainda precisa ser mudado. Estar dentro da igreja, entenda uma coisa, é muito importante. Mas ser a igreja é mais importante ainda. E ser a igreja nos traz um peso de responsabilidade. Não é que a palavra de Deus ela pesa aos nossos ombros, porque a Bíblia vai dizer que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo nos confortam o coração. Mas a responsabilidade é grande, e não é só da parte do culto, é a responsabilidade de toda a igreja. É de um entorno, é de uma comunhão com a igreja. Eu achei e acho muito importante, todas as vezes que nós vamos cear, essa parte a qual nós saímos para pedirmos perdão. Porque muitas das vezes o perdão é algo que nos tira a essência do Espírito Santo de Deus. Há pessoas, não estou dizendo que está no nosso meio, mas há muito tipo de pessoa que está dentro da casa com o coração fechado, com o coração amargurado, sai de casa com o coração apertado, e muitas das vezes profana palavras que não condiz até mesmo para o cristão. Talvez porque o cônjuge não pode acompanhar, está na igreja, ou talvez porque o filho está lá no mundo, e aí isso é o que o inimigo ouve, e é o que ele mais quer ouvir, porque ele vai trabalhar em cima disso, dessa brecha. Culto de Santa Ceia é um culto que nós devemos ter em memória que aquele que morreu por nós na cruz do Calvário é digno de toda honra e glória. Ele nos perdoa dos nossos pecados. Então quem somos nós para não perdoarmos? Muitas das vezes ouvimos coisas que vai direto um pedacinho do nosso corpo chamado coração,
que se não tomarmos cuidado, incendeia todo o corpo. A Bíblia diz que do coração procede os maus desígnios. E aí nós precisamos tomar cuidado com aquilo que entra. Porque ao sair, pode sair de uma forma a qual também não agrada o seu próximo e muito menos a Deus. Então, Jesus ele está dizendo: olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonarias. E nós vamos entender isso aqui hoje, em rápidas palavras, porque é culto de Santa Ceia, não podemos estender muito. O pastor deu 20 minutos, serei breve. Muitas das vezes pensamos que glutonarias é só comer, encher a barriga, mas glutonaria no sentido dessa palavra envolve tudo que alimenta a sua carne, inclusive os maus pensamentos, os maus desígnios da mente e do coração. Tudo aquilo que te enche de coisas ruins está incluído em glutonarias. Ao invés de estar enchendo o Espírito Santo, o seu interior com o Espírito Santo, está enchendo de coisas que não convêm, de pensamentos que não convêm. Sabe para que isso? Para te afastar da presença de Deus. Para que quando chegar nesse dia especial, na Santa Ceia do Senhor, a sua mente fique embaraçada. E é o que o inimigo mais faz dentro das igrejas, é contaminar ela. Muitas das vezes ficar apontando o dedo, ao contrário de Jesus, que ele fala: filho, eu estou aqui para te perdoar, sarar as suas feridas, perdoar os teus pecados, te carregar nos braços. O inimigo não, o inimigo é diferente. Mas nessa noite, diante deste banquete, nós não podemos aceitar que o inimigo faça isso nas nossas vidas, nem na minha e nem na sua, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas quando fazemos algo que não está dentro desse contexto, é a primeira coisa que ele vai usar. Entenda uma coisa: não é porque não somos perfeitos, ou santos, que nós não devemos andar diante dessa palavra sobre vigilância dentro do nosso coração. Eu não consigo ver o seu coração, o pastor não consegue ver o seu coração, os irmãos que estão aí do lado não conseguem ver o coração, mas Jesus consegue. Ele sabe exatamente o que está acontecendo aí dentro. Eu não sou dos pensamentos, mas através do olhar nós podemos ver quem está triste, quem está alegre, quem está cansado, nós podemos sentir isso. Mas de verdade, aquele que sabe todas as coisas e opera maravilha, Jesus, ele conhece. Lá no mais profundo do oculto, ele conhece o seu olhar, ele conhece o seu andar, ele conhece isso. E ele sabe tudo. Então não adianta nós queremos sentirmos bem e achar que estamos, porque muitas das vezes isso é coisa da carne, é coisa do coração. Às vezes colocamos traje, pensamos que estamos um pouco, está bem, está legal, o coração está bem. Mas e o coração de Deus, como que está? Às vezes fazemos algo, que é claro, o coração não vai falar que está errado, vai falar que está bom, e a gente sentimos bem com aquilo, e aquilo vai crescendo. E o coração de Deus, como que está diante daquilo? E aí foi falado nesses dias aqui, quem estava pode lembrar, sobre essas práticas, essas coisinhas que vai crescendo, que vai alimentando e que vai crescendo, e a gente não vai percebendo, e quando vê, estamos fora da presença de Deus, dentro da casa do Senhor. Estamos dentro da casa do Senhor, mas fora da presença dele. Entramos e saímos da mesma forma, vivemos do mesmo jeito. Anteriormente nós víamos muito em culto de ensino e culto de Santa Ceia, já íamos preparados, já íamos vestidos com a couraça da justiça mesmo, como se diz, porque era palavra dura, mas era palavra que libertava, palavra que curava. Hoje nós vemos o próprio Jesus falando, nós precisamos vigiar. E aí muitas das vezes a pessoa fala: vigia você, eu já faço a minha parte, amém por isso. Se você faz ela conforme está na palavra, que Deus continue te abençoando.
mas se está fora do contexto da palavra, envolvido só no seu pensamento, achando que está certo, muito cuidado, porque naquele grande dia, a Bíblia diz que nós temos que apresentar com ele com os joelhos dobrados. E aí me chama muita atenção quando o versículo 36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Já imaginou você não poder dobrar os joelhos ali, estar de pé e falar assim: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Viver tudo isso na face da terra, longos anos de dores, de cansaço físico, porque não tem esse que nos sente, até porque nós somos humanos, e aí chegar naquele grande dia, poder contemplar as maravilhas ali, mas não poder entrar lá. É triste. Então, a palavra do Senhor Jesus para nós hoje é que nós vigiemos com os nossos corações. Jesus, ele está falando sobre os acontecimentos aqui dos últimos dias. E depois de anunciar sinais aqui no céu, na terra, entre as nações, ele volta aqui os olhos para algo importante, que é isso aqui que nós estamos falando: coração. Está acontecendo algo na atmosfera global e as pessoas estão dormindo. A plateia, o mundo inteiro está dormindo. E está acontecendo tudo diante dos nossos olhos. Os governos, eles usam de artimanha para poder tirar o seu foco daquilo que vai acontecer, da forma que eles querem que aconteça, para que você não foque naquilo e desfoque sua mente para outra coisa, e aí as coisas vão acontecer. E vai alinhando do jeito que eles querem. Mas eu não estranho muito isso, porque a palavra de Deus diz que é místico, que essas coisas aconteceriam. E nós temos um manual nas nossas mãos. Mas queremos ver as coisas que nos abrangem a receber bênçãos, vitória, chave do ano, chave de casa. Mas não queremos ouvir o sermão profético de Jesus, pedindo para nós vigiar, para nós orar, porque os maus dias virão. Estamos vivendo os maus dias, irmãos. Peste sobre a terra, enfermidade uma em cima da outra, cais superlotados, desamor humano, onde as pessoas passam vendo caído e não estendem as suas mãos, porque o coração está carregando o seu próprio ego. Estamos vivendo esse tempo, o tempo do desamor. Mas Jesus nos convida rápido para que nós voltemos, para que nós não percamos a vida eterna. Quando Jesus fala sobre o estado do coração, o perigo aqui não seria apenas as perseguições ou os sofrimentos, mas um coração distraído, pesado, distante de Deus. Aquele coração que muitas vezes você entra na igreja, estou julgando, porque isso já aconteceu comigo, e às vezes, por causa da idade hoje, não por causa da negligência, até esquecemos qual foi o louvor que foi louvado no começo do culto, né? Qual foi a palavra que foi direcionada, aonde que nós lemos. Mas muitos é pela negligência do pensamento e também do coração. Estão vagando, estão longe. E aí daqui de cima nós observamos muito isso, não que nós viemos para observar, porque o Espírito Santo mostra. Quando o pastor fala, vamos orar, que é a intimidade com Deus, é a mesma coisa de eu falar assim, vamos conversar, fulano, eu e você, e aí você olhar para o lado, e eu conversando com você, olhando para você, e você olhando para o lado. É mais ou menos assim que eu creio que Deus se sente. Porque quando nós somos convidados a orar, é fechar os nossos olhos, é entrar na intimidade com o Senhor, sentir a presença dele ali. Na verdade, assim, esse dia eu estava estudando sobre isso. Às vezes eu esteja até errado nesse contexto. Nós não podemos só sentir essa presença. Nós temos que andar com essa presença, viver essa presença, carregar essa presença. Eu fico olhando, quem está sentindo a presença? Nós temos que vir com a presença, andar com ela, dormir com a presença. A presença não pode ser só de tempo, de estar aqui na casa do Senhor, sentir ela e depois ela ir embora. E é o que mais acontece.
Até sentimos ela aqui, mas quando não andamos com ela, não carregamos a presença, ela se afasta. Aí nós temos a presença do ser humano, nós temos a presença de várias outras coisas, mas a presença de Jesus nós não sentimos, porque nós estamos voltados para aquele tipo de coisa. Que nessa noite nós possamos voltar para a presença de Deus. Não só sentir ela aqui dentro, mas andar com ela, carregar ela todo instante. E muitas das vezes, sabe como é que isso acontece? Quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá na sua casa, aí você dobra os joelhos e vai orar. Entra na intimidade com Deus. Mas é corrida, eu não posso dobrar o joelho lá. Então canta um louvor. Senhor, eu vou louvar aqui, porque a tua presença está aqui comigo. E aí quando você vê, é normal a pessoa às vezes chorar na presença. E aí muitos vão tentar entender o que você tem, que você está passando mal. Não, mas é a presença. Nós víamos muitos testemunhos antigamente, letras de louvores, né? Falando de pessoas que estavam até sendo escandalizadas. O que é, meu irmão? Você está ficando louco? O que você está sentindo? Falando de línguas estranhas. Não se vê mais isso. Não se vê ninguém chorar pela presença na rua. Para um chegar e falar assim: o que você está sentindo? Você está passando mal? Não, eu estou chorando pela presença de Deus. Isso vai despertar um interesse em saber que presença é essa que faz chorar com o semblante alegre. Porque na presença, quando nós choramos, o semblante está alegre, como se nós estivéssemos sorrindo. As lágrimas estão descendo, ele está enxugando. E quando é na tristeza, ele fala o quê? O choro pode durar até uma noite inteira. Alabar sobre ele. Aleluia. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Você pode até passar por adversidades, mas pela manhã, se você estiver na palavra de Deus, vivendo a palavra, a alegria ela vem do seu coração. Às vezes você fala assim: mas está difícil. É muito difícil eu sentir essa alegria. Jesus não falou que seria fácil, mas ele deixou bem claro para nós que não há nada impossível diante do seu poder e diante das suas mãos. Eu espero que hoje você saia da casa do Senhor leve, sentindo, carregando essa presença. E que tudo aquilo que você passou no decorrer desses dias, até chegar no dia da ceia do Senhor, canaliza tudo aquilo, entrega nas mãos dele. Porque às vezes nós queremos resolver também com a força do nosso braço e nós não damos conta. Se é algo que te prende, Jesus, me liberta disso. Se é algo que te entristece, Senhor, me liberta disso. Porque Ele tem poder para poder fazer isso. Quantos creem? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra então ela fica guardada no seu coração. Sabemos que nós pedimos perdão para Ele hoje o tempo todo. Ele é fiel em nos perdoar. E vocês saíram aí, eu creio que parte do peso que muitas das vezes há dentro dos corações, e ele vai embora quando nós pedimos perdão para o irmão e você olha aquele sorriso lindo e ele fala assim: está perdoado. Na verdade, quando a pessoa não carrega esse tipo de coisa, o pastor até falou assim: me perdoa, irmão. Eu falei: de que eu vou perdoar? Eu sou do tipo, graças a Deus, eu não carrego mágoa dentro de mim. E a coisa mais importante na vida é isso. Carrego mágoa, não consigo carregar, mas confesso aos irmãos que eu já carreguei, e isso é um mal tremendo. Isso aí é um mal tremendo na vida do ser humano, não é só do cristão, do ser humano na face da terra. Mas eu consegui um dia ser liberto, e é como tirar uma pedra do nosso pescoço, em cima de nós. É andar livre, é você andar de cabeça erguida. O que o inimigo mais quer hoje é colocar dissensões entre o ser humano, principalmente da igreja. Está vendo aquele irmão? Não vai do seu jeito. Está vendo aquele irmão? Ele não gosta do jeito que você veste. Está vendo aquele fulano? É isso que ele faz na igreja. Mas o mais importante é que o Senhor nos aprove. E que nós também não venhamos olhar para isso. Porque quando nós olhamos para isso, desfazemos o outro. E logo ele percebe que o mesmo inimigo que trouxe aqui leva ali. Está vendo lá? O jeito que a pessoa te olha. Então ele age dessa forma. Mas que ele esteja repreendido nessa noite. Pelo nome de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, agradeço. Perdão, passei alguns minutos.
Mas é assim mesmo, quando começa a falar do amor de Deus, a gente não quer parar, né? E eu agradeço então a oportunidade dessa noite, em nome de Jesus.